Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês algumas novidades que a gente trouxe na tela de fichas de treino na última atualização do Physical Test. A primeira delas é que agora você pode realizar a prescrição do seu treino baseado nos testes que são preenchidos na avaliação do aluno. Aqui eu já estou numa ficha de treino de um aluno, eu já preenchi dois treinos de força para ele e um treino cardiorrespiratório com alguns exercícios. Como vocês podem perceber, aqui na direita eu tenho esse box aberto que mostra alguns dados da avaliação. Então, ele tem uma avaliação realizada no dia 26 de 1 de 2025, aonde eu preenchi os parâmetros aqui do teste de força segmentada. Esse teste ele exige que eu preencha uma carga de leg press e uma carga de supino, que seria a carga máxima que o aluno consegue levantar, e ele me dá uma classificação. O que a tela faz com esses dados? Baseado aqui na carga de supino, ele vai conseguir calcular uma carga sugerida para todos os outros exercícios que têm carga em quilos envolvida. O que eu preciso fazer para que esse cálculo ocorra é preencher a intensidade do treino daquele aluno. Então, sabendo que isso aqui é a minha capacidade máxima, quero que ele chegue a 70% dessa capacidade máxima nesse treino. Então, eu coloquei aqui 70%, eu vou clicar em calcular e a tela vai preencher as cargas para mim. Então, isso aqui tudo foi preenchido de forma automática, baseado nesse valor. Se eu colocar aqui, por exemplo, 90%, ele vai chegar bem mais próximo, aumentando as cargas, mais próximo do que seria o limite ali do aluno. Se eu alterar aqui a carga, por exemplo, para 25, ele também vai alterando a porcentagem dessa carga em relação ao supino, né? Então, a porcentagem desse exercício em relação ao supino. Da mesma forma, funciona no treino cardiorrespiratório. Eu preenchi um protocolo de treino cardiorrespiratório, ele me deu um VO2. Aqui seriam as capacidades máximas do meu aluno. Se eu rolar um pouquinho aqui mais para baixo, eu tenho a possibilidade também de colocar intensidade. Então, da mesma forma que eu fiz no treino de força, eu vou colocar no treino cardiorrespiratório e vou colocar uma intensidade e vou clicar em calcular. Então, a partir do momento que eu cliquei em calcular, ele vem e preenche esses parâmetros para mim, que é a distância, velocidade, tempo, frequência cardíaca mínima e frequência cardíaca máxima. Se eu clicar aqui em habilitar ou desabilitar prescrição, ele vai deixar com que a tela calcule algum parâmetro baseado em outro. Então, por exemplo, se eu alterar aqui a minha distância para 12 quilômetros, ele vai calcular a velocidade. Se eu alterar a velocidade para 20, ele calcula o tempo. Se eu alterar o tempo, ele calcula a distância. Então, ela vai alterando, né, calculando os parâmetros baseado em outro. Então, você pode perceber que quando eu clico aqui num campo, o outro fica vermelho, que é o parâmetro que está sendo alterado. Caso você não queira utilizar essa funcionalidade do cálculo automático desses três parâmetros, basta você clicar aqui que ele vai deixar que você mexa de forma livre, né, na tela. Então, eu posso alterar aqui sem que nenhum outro seja refletido. Além dessa novidade do cálculo automático, nós fizemos diversas melhorias visuais. Então, a tela está com um visual mais agradável, de fácil preenchimento. Então, aqui basta que eu clique aqui no exercício, eu já posso preencher as séries, as repetições de forma bem fácil. Então, 4 séries de 10 repetições. Posso colocar a carga, posso colocar a técnica avançada. O descanso ele ficou para a ficha completa, não é mais preciso preencher exercício por exercício. Na parte do treino cardio, né, tem o mesmo funcionamento, então ficou com um visual mais agradável e fácil de preencher. Agora também a tela pode calcular o número de sessões automaticamente baseado aqui na data de início e data de fim. E também eu posso definir uma programação do treino. Então, caso você queira preencher, né, colocar uma programação baseada nos dias da semana, basta você clicar aqui em definir programação do treino e ajustar cada ficha no dia da semana que você quer. No exemplo aqui, eu coloquei o treino de força A na segunda, treino de força B na terça, treino cardio 1
Na quarta-feira, na quinta seria o descanso e na sexta repete o ciclo. Então, isso vai aparecer lá na ficha do aluno, sugerindo que ele faça os treinos conforme a programação que foi realizada aqui. Tudo isso, toda essa parte de prescrição automática que a gente inseriu, tem aqui as referências técnicas, como que esses cálculos são realizados. Então, você pode conferir as referências técnicas clicando aqui no botão Ver referências técnicas. É isso, pessoal. Muito obrigado